Brasil costuma-se dizer que há leis que pegam e outras que não. E a que proíbe o fumo, atingiu seu objetivo? Quais foram as mudanças regulamentadas? Reduziu o número de fumantes? Proibir alguém de fumar afeta ou não o direito e a liberdade de escolha? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Luzia Divina de Paula Peixoto, que é titular da 6ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 17 anos e já passou por 4 comarcas: Boa Esperança, Passos, Contagem e Belo Horizonte, onde está há 6 anos. Foi também da Vara Empresarial, primeira Vara Empresarial, a 35ª da Vara Civil, Vara também Agrária, e há 3 anos está nessa Vara da Fazenda Municipal. Doutora Luzia também é vice-presidente administrativa da Associação dos Magistrados Mineiros. Doutora Luzia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade. Um prazer é nosso. Doutora Luzia, nosso assunto aqui é essa lei antifumo. Ela foi regulamentada em 2014, 3 anos depois de sua criação, em 2011. A regulamentação saiu em 3 de dezembro de 2014, está completando 6 meses, portanto. O que essa lei proíbe? O que pode e o que não pode fazer a respeito do uso do cigarro? Bom, a regulamentação, ela passou a vigorar no início de dezembro de 2014. Ela teve um tempo de 180 dias para entrar em vigor e para que os estabelecimentos, as pessoas também pudessem participar e saber o que poderia e o que não poderia a partir do momento que ela entrasse em vigor. Primeiramente, é necessário ressaltar que o uso do cigarro, ele não é proibido. Então, isso não interfere na capacidade, na liberdade de escolha da pessoa entre fumar e não fumar. Ela pode fumar, só que existem restrições. Existem locais em que ela pode fumar, locais em que não pode fumar. O que a lei estabeleceu, que regulamentou, são os locais locais coletivos em que a pessoa não pode fumar, porque ela atrapalha as outras pessoas também, o indivíduo que tem o direito de não querer inalar aquela fumaça advinda do cigarro produzido pela outra pessoa. Então, são locais coletivos, locais de concentração. Ela regulamenta quais são esses locais. Quais seriam esses locais públicos, privados que estão são locais públicos e locais privados, ambientes fechados, cujos ambientes são fechados, ou que eles tenham algum toldo, alguma parede divisória e que de alguma forma ele não esteja ao ar livre onde existem concentrações de pessoas. Então, a lei permite que você fume na sua residência, que você fume em locais abertos e nas ruas, nas vias públicas. Também permite que em determinados estabelecimentos, tabacarias, que são locais próprios para a experimentação do tabaco, desde que exista ali um aviso daquele local, que aquele local é para isso, e que tenha um sistema de exaustão, um sistema de refrigeração, ou então de que o ar não polua o outro ambiente. E também em determinados casos, em clínicas também. Até igrejas também que fazem uso. Em que algum culto seja utilizado a substância fumógena, não necessariamente derivada do tabaco, mas é permitido também pela liberdade do culto. E também em determinadas clínicas, onde há um acompanhamento médico e que o médico, ele vê que há a necessidade do uso do cigarro. E que avaliação que a senhora faz? A lei tem sido respeitada por fumantes e também pelos estabelecimentos, os donos dos estabelecimentos? Sim, pelo que temos visto, nos locais públicos, as pessoas têm respeitado, sim. Hoje há uma maior conscientização e a lei ela é feita exatamente por isso, né, da necessidade da sociedade de regulamentar determinadas condutas. O que a sociedade quer, o que a sociedade não quer. Então, hoje a sociedade ela não quer. Então, ela é respeitada porque a sociedade exige que se... Aquele antigo charme de fumar virou fumaça, né? Antes, né, até um tempo atrás, uns 20, 30 anos atrás, era um charme. Existia mesmo propagandas, em esportes, em corridas, que era um charme, era chique fumar.
Hoje a sociedade ela tem uma consciência da saúde, que isso faz mal, o cigarro ele faz mal, são causas de doenças graves, doenças fatais. E isso tem um custo também para o poder público. Sem dúvida. E a prevenção ela é mais barata do que o tratamento da doença. Então, o que se gasta com a prevenção é menor do que a doença. E a população também, ela exige isso, né? Ela quer uma saúde, ela quer um meio ambiente sustentável e agradável. E com essa nova lei, doutora Luzia, o objetivo do Ministério da Saúde é chegar a 9% até 2022. Agora, doutora Luzia, e o destino, o futuro dos fumódromos estarão proibidos a partir de agora? Gostaria que o senhor respondesse isso. Daqui a pouco, a gente vai fazer um intervalo. Em instantes, voltaremos. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a lei antifumo, que após a regulamentação, avaliar se ela alcançou ou não seus objetivos. A nossa entrevistada é a juíza Luzia Divina de Paula Peixoto, que é titular da 6ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Luzia, deixei para a senhora uma questão então no bloco anterior a respeito do futuro dos fumódromos. Eles ficam proibidos a partir de agora? Isso não seria um contrassenso? Bom, a fiscalização ela é feita pelos órgãos de vigilância sanitária. A vigilância sanitária ela é composta pelos órgãos da União, do Estado e do município. Então, essa fiscalização é feita por eles dentro desses estabelecimentos. E as multas são altas, então geralmente os estabelecimentos cumprem. Eles não permitem que as pessoas fumem dentro desses estabelecimentos, sejam públicos ou sejam eles privados. E já houve de conhecimento da senhora alguma penalização para quem fumou ou de algum estabelecimento que relaxou nesse sentido? Neste primeiro momento, o que tem se visto é uma conscientização. Mas se houver alguma denúncia, os estabelecimentos eles são punidos sim. Então, é repassado tanto ao investidor, ao empresário, quanto ao setor público, a vigilância desse estabelecimento. Ele tem que tomar as providências necessárias para que não seja feito o uso de substâncias fumógenas dentro do estabelecimento. Mesmo que a infração seja de uma pessoa, o terceiro pode ser responsabilizado. O estabelecimento é responsabilizado, porque o estabelecimento é que tem o dever de não deixar que seja feito o uso do cigarro. Então, geralmente, em restaurantes, se alguém estiver extrapolando, o próprio garçom já chama atenção educadamente, ou mesmo a pessoa que esteja ali pode se dirigir ao garçom, ou se não seja um restaurante, for algum outro tipo de estabelecimento, o responsável pelo estabelecimento. E essa é a grande aceitação popular contra o exercício de fumar publicamente assim, é que tem favorecido para que essa lei realmente pegasse, né? Isso. E isso tem proliferado também muitas regras contra os fumantes, deixando eles numa situação de vilão. Como é que você avalia isso? Pode chegarmos ao clima de perseguição? Não, eu não creio que seja a situação de vilão, nem que seja perseguição. Acho que é o cumprimento de direitos e deveres, porque, inclusive, o tabagismo, ele é classificado pela Organização Mundial de Saúde como um tipo de doença. Então, a pessoa, ela não fuma ali, ela fuma porque ela sente o prazer ou por algum outro tipo... Um vício incontrolável, incontrolável, né? Que seja o que for, né? Então, assim, ele também não pode ser discriminado. E tanto que não é proibido o uso do fumo, né? Do tabaco. Ele pode ser utilizado, sim, mas em ambientes, em outros ambientes, desde que não prejudique a outra pessoa. Muito bem, então, é questão de direitos e deveres de um e de outro. Eu vou ampliar o nosso debate, convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, hoje a Faculdade Promove. A primeira pergunta, por favor. Conforme o artigo 2º, inciso 1º da Lei Antifumo, define o que é o recinto coletivo fechado.
Na minha interpretação, qualquer lugar público que tenha apenas teto, como é o caso de hoje na maioria dos pontos de ônibus coletivo, também seria proibido fumar. No entanto, é costumeiro ver fumantes nestes locais. Como ocorre a fiscalização nestes casos? O abrigo coletivo, o abrigo de ônibus coletivo, ele realmente, ali né, dentro daquele recinto, não é permitido o uso do fumo. Mas eu acho que essa questão vem muito mais da educação, da conscientização da pessoa, das pessoas que estão ali. O responsável é um ambiente público, o responsável seria o Estado ou o município, por essa fiscalização, através de seus órgãos de vigilância sanitária, mas a gente há de convir também que nesses locais, que geralmente estão na rua, é difícil de ter uma fiscalização de uma forma mais efetiva, porque até que chega o fiscal, ou que seja aquela pessoa que vai ali fazer, vai fazer aquela fiscalização, a pessoa ela não está ali mais, ou então ela já foi para um outro local, ou está na rua. Questão de bom senso, É questão de bom senso e de educação mesmo, de conscientização das pessoas para isso. E também a gente tem que verificar o seguinte, a lei antifumo, ela veio para um anseio da sociedade e para uma questão de saúde pública. Então, numa rua onde tem o abrigo de ônibus, ali não é somente a fumaça do cigarro que vai prejudicar a saúde da pessoa, existe o dióxido de carbono também proveniente dos combustíveis fósseis. Então, assim, hoje também já existe essa conscientização da necessidade de energias renováveis, energias limpas, e isso é tudo em questão do meio ambiente e da saúde da população também. Então, são questões que podem ser enfrentadas no dia a dia e que isso tende, com a conscientização e com a educação das pessoas, cada vez mais melhorar. No caso de desrespeito da lei antifumo, como um cidadão comum pode agir para ver cumprido o seu direito? Bom, Letícia, também acionando os órgãos de fiscalização sanitárias, aqueles que tiver ao alcance do cidadão ali naquele instante. Pode ser da União, do Estado ou do município. E, como sempre, é bom senso mesmo. Pode-se dizer que a lei antifumo irá contribuir para a não aceitação social do cigarro? Olha, a não aceitação social do cigarro, ela partiu da própria sociedade. Primeiro veio essa exigência da sociedade, a lei ela veio apenas para regulamentar esse anseio e essa exigência da sociedade. Contribui, sim, para que o uso cada vez menor do cigarro seja percebido pela população. Muito bem, agradeço então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Promove. Nós vamos fazer um novo intervalo. Eu gostaria de deixar para a senhora uma questão para o bloco seguinte a respeito dessa proliferação de leis e normas contra o hábito de fumar. Com a lei federal regulamentada agora, essas leis vão caducar ou tendem a seguir a lei maior, que é a nacional? A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre a lei antifumo, que foi regulamentada há 6 meses, e avaliando os alcances desses objetivos. A nossa entrevistada é a juíza Luzia Divina de Paula Peixoto, que é titular da 6ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da comarca de Belo Horizonte. Doutora Luzia, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dessa proliferação de normas e regras e leis também até municipais, estaduais, contra o hábito de fumar. Com essa lei nacional regulamentada agora, a partir de agora, essas leis deixam de funcionar, de valer perante a nacional? Não, isso depende muito do caso concreto, porque a competência para legislar, ela é, de início, ela é da União. Então, a partir do momento que tem uma lei da União, não quer dizer
que os estados e o município, principalmente, não tenham a competência residual para legislar a esse respeito, desde que não contrarie a lei federal e desde que não esteja em desarmonia com ela e que venha a ser complementada. Às vezes isso pode ser até mesmo feito, essa legislação, na forma da fiscalização, para que ajude na fiscalização, mas desde que não contrarie. Então, assim, dizer que a lei caducou, que a lei não tem mais validade, uma lei estadual ou municipal, é muito difícil de dizer sem antes analisar a lei. Ela não pode entrar em desacordo e nem ser mais radical, mais rigorosa do que a nacional. Isso, porque a competência né? Primária é da União Federal. Doutora Ozia, existem experiências de outros países que sejam semelhantes à nossa ou sejam mais rigorosas? Como é que está caminhando isso no resto do mundo? Só tem alguma informação? Eu acho que hoje no mundo inteiro, né, pelo que a gente vê, é que o cigarro ele tende a diminuir, mas depende muito da cultura, depende muito do país, depende muito daquela determinada sociedade. Mas hoje o que se tem que pensar é qual que é o legado dessas gerações que hoje convivem no globo para as gerações futuras. Então não resta dúvida, pelo que vemos, que é um meio ambiente saudável, um meio ambiente que propicia a vida saudável na Terra, do ser humano, da humanidade. Então, tudo aquilo que venha a contribuir de qualquer forma para que o meio ambiente não seja saudável, ele tende a diminuir. Não só apenas no cigarro, mas na poluição como um todo, no desmatamento. Então, acho que o legado dessas gerações para a humanidade é realmente o meio ambiente. Então, esse meio ambiente como um todo no globo, ele está sendo muito discutido. Precisa ser cuidado, né? Tem que ser cuidado. Doutora Ozia, a senhora como magistrada é especialista em direito, né? Eu vejo alguns críticos dizendo que o direito deveria ser aplicado por princípios e não por moralismo, por projetos de governo. A senhora avalia, vocês dizem até que essa regulamentação, essa lei antifumo seria alterar moralmente a Constituição. Como é que a senhora avalia essa crítica aí sobre o direito de defesa individual, a liberdade de escolha das pessoas? Bom, a lei, como eu disse antes, ela não está interferindo na liberdade de escolha da pessoa. Ela apenas vai entrar em harmonia entre o direito de um, o direito de outro, o dever de um, o dever de outro. Os princípios, eles sempre existiram na sociedade, ele está na nossa Constituição e ele é o caminho para uma legislação. E é baseado nesses princípios e nesses anseios de toda a sociedade que a legislação ela é construída. Então, o que a gente precisa saber, assim, o que a sociedade hoje deseja, o que a sociedade precisa, o que a sociedade deseja que seja punido, o que a sociedade quer permitir, o que a sociedade tolera. Então, essas relações entre a sociedade é que nasce o direito, nasce as legislações e os princípios que sempre existiram e que norteiam todo o nosso direito. Ou seja, além dos princípios constitucionais, também existem os princípios do bom senso e do consenso. Isso, é o princípio mesmo, né, gerador de tudo. A questão da propaganda continua proibida por essa lei, então quem infringir essa lei também pode ser penalizado. E sim, através dos órgãos do consumidor, que também, juntamente com as vigilâncias sanitárias, também é responsável por essa fiscalização. No Brasil já existe essa proibição de propaganda e essa regulamentação através desse decreto, ela aumentou, inclusive, até 2016, tem várias outras situações que entrarão em vigor, inclusive na propaganda do cigarro, né, na embalagem, de colocar alguns elementos, algumas informações que indicam a prejudicialidade à saúde do cidadão. Mais esclarecimentos. Mais esclarecimentos em parte maior também dessas embalagens. A propaganda ela é proibida, não pode ser feita sequer em locais de vendas. Então, assim, né, defender isso tudo o direito do consumidor. O fumante hoje é politicamente incorreto, como são politicamente corretas essas novas normas e leis. Mas poderia alguém cismar de vou fazer um bar só para fumantes? Isso é possível hoje? Existe, sim, a tabacaria. Né? Como, o bar a tabacaria. Como loja de... A tabacaria, ela é para a experimentação dos produtos fumígeros,
fumígenos e que são autorizados por lei, né? Que não são proibidos por lei. Mas tem que cumprir determinadas regras, sim. Tem que ter os sistemas de exaustão, não pode poluir os outros ambientes e tem que estar escrito ali de forma clara e precisa que aquele ambiente é para aquele determinado fim. Muito bem, eu volto a esse assunto daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Olha, este livro, Justiça, do Michael Sandel, eu trouxe porque eu acho que tem muito a ver com o tema que foi aqui hoje, aqui debatido, porque não é um livro jurídico, não é um livro de legislação, é um livro mais filosófico, onde o autor aborda as questões filosóficas juntamente com as questões do cotidiano e que faz as pessoas refletirem de qual tipo de sociedade que ela realmente deseja. Bem, é um livro de fácil leitura, é um livro muito bom para ser lido. Uma boa indicação. Agora, doutora Luzia, voltando à questão aí desse tema do direito, do princípio da liberdade constitucional das pessoas, gostaria que o senhor falasse também sobre os limites da intervenção do Estado na vida das pessoas. Até que ponto isso pode ser limitado? Bom, a sociedade ela se organiza por sistemas políticos. E esses sistemas políticos representam e eles tentam harmonizar através de legislações, através de condutas, qual seria a harmonizar as relações entre as pessoas. Então, esse limite, ele é dentro dessa harmonização entre o direito e o dever de um. A intervenção estatal, ela é para resolver conflitos entre a sociedade, entre os indivíduos, entre as pessoas. Além das proibições, das limitações e restrições ao hábito de fumar, a senhora acha que o Estado poderia avançar um pouco mais e ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade em deixar o vício de fumar? Isso é um dever do Estado, porque isso é uma questão de saúde. Então, a saúde, a educação, ela é um dever do Estado. O nosso bem maior é a vida. Então, a saúde, a vida, a saúde está intrinsecamente relacionados. Então, isso é uma obrigação do Estado, sim, como qualquer outro tipo de doença que a pessoa tenha, que não seja doença, ou qualquer tipo de ajuda no sentido da vida, da saúde, da educação, da cultura e outros aspectos. Muito bem. Eu conversei aqui com a doutora Luzia Divina Peixoto, que é titular da 6ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre a lei antifumo, que foi regulamentada em dezembro passado, e avaliando aí os alcances desses objetivos. Doutora Luzia, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi meu. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@marges.com.br. pensamento@marges.com.br. Obrigado e até a próxima.